A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre o número 12. Veja que na natureza, também como a natureza foi Deus que criou, nós temos o número 12 também, né? Nós temos 12 meses no ano e nós temos 12 horas do dia e 12 horas da noite. Mas na Bíblia, só o número 12 aparece 165 vezes. E ele, indiretamente e diretamente, nos seus múltiplos, aparece mais de 250 vezes. Veja que o número 12, ele representa também as 12 tribos e os 12 apóstolos. O número 12, vamos começar no Velho Testamento. Veja que Ismael, filho de Abrão, filho da carne, né? Com Agar, ele também teve 12 filhos, 12 tribos e 12 reinos, né? Diz assim em Gênesis 17:20, fala assim: E quanto a Ismael também te tenho ouvido, eis aqui tenho abençoado, e faloei frutificar e faloei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerarás, e deles farei uma grande nação. Em Gênesis também 25:16 diz: as gerações de Ismael, né, são os 12 príncipes, 12 castelos, né, são 12 cidades. Jacó também teve 12 filhos, lá em Gênesis 29:32 a 24, de 35, também fala da genealogia, né, de 35, Gênesis 35:16 a 26. Não vamos ler todos, que é muito, né? Mas depois vocês dão uma lidinha na Bíblia. Gênesis 49:28, todas essas são as 12 tribos de Israel. Êxodo 24:4, e Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Novamente em Êxodo 15:27, diz assim: então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de águas e 70 palmeiras, depois que saíram de Mara. Então, quando o povo atravessou o Mar Vermelho, eles ficaram num lugar que tinha 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Êxodo 28:21, 12 pedras nas vestes dos sacerdotes, segundo o nome de cada tribo de Israel. Então, as vestes dos sacerdotes, né, eles tinham no peito, né, as 12 pedras, cada pedra representava uma tribo. Também está em Êxodo 39:14. Josué 4:3. Após o povo passar o rio Jordão, Josué ordena que peguem 12 pedras representando as 12 tribos de Judá. Está em Josué também 4:8 e 9 e 4:20. Então você vê aqui, né, o número 12 aparece várias vezes. Elias e os profetas de Baal, né? Elias tomou 12 pedras e pôs no altar. Olha lá, 1 Reis 18:31. E Elias tomou 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Davi também separa as funções dos cantores e instrumentistas, 12 de cada família que Davi escolheu, lá em 1 Crônicas, no capítulo 25, do 1 ao 31. Então, cada família que ele escolheu para poder louvar e tocar os instrumentos nos templos, eram 12 de cada família. Deus fala a Ezequiel sobre a herança das terras, Ezequiel 47:13. Assim diz o Senhor Jeová: este será o termo conforme o qual tomarei a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes, teve os 2 filhos, porque Levi não teve terras, então daria 11. E José também não teve terra, então ele passou para os 2 filhos. No Novo Testamento também aparece várias vezes, né, o número 12. A cura da mulher do fluxo de sangue, que tinha 12 anos, e Talita, né, que também tinha 12 anos. Então, Mateus 9:20. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Vamos parar só para esse pedacinho. Lucas 8:42. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Então, a filha de Jairo. Então, a filha de Jairo estava lá com quase 12 anos. Quando ela foi curada, ela tinha já feito 12 anos, quando Jesus ressuscitou a Talita, né?
os 12 discípulos também, né? Jesus escolheu 12 discípulos, está lá em Mateus 4:12, Marcos 1:14 e 20, Lucas 4:14 e 32, Lucas também 5, de 1 a 11, Mateus também de 10 a 1 e outros, né? A divisão dos pães. A primeira divisão dos pães sobraram 12 cestos, veja lá em Mateus 14:20. E comeram todos e saciaram-se, levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos, né, cheios. Então, veja que a multiplicação dos pães, da primeira multiplicação foi 12 cestos que sobrou. Da segunda, nós já falamos no número 7, sobrou 7 pães. Está lá também em Marcos 6:43, Lucas 9:17, João 6:13. Jesus diz que os apóstolos assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos. Já lá Mateus 19:27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo que temos e te seguimos. Quem receberemos? Olha só o que Pedro fala. Deixei tudo lá e agora o que nós vamos receber? Olha o que Jesus disse. E Jesus disse-lhe: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Também está em Lucas 22:30. Então veja que os discípulos vão ter 12 tronos e eles vão estar assentados lá para julgar as 12 tribos. Atos dos Apóstolos 7:8. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Então, o pacto da circuncisão era como hoje é o batismo, tá? Então, naquela época se fazia o pacto, fazia a circuncisão ao 8º dia. Jesus aparece aos apóstolos depois de ressuscitar, Atos 15:5. E que foi visto por Cefas, que é Pedro, né? E depois pelos 12. Também está lá em Lucas 24:34, Mateus 28:17 e Marcos 16:14. Atos 15:6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Isso era no tempo de Paulo, tá? Porque hoje não existe mais, com certeza, né? Já morreram todos. Mateus 26:53. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele me daria mais de 12 legiões de anjos? Veja então que Jesus fala que, né, que para não se preocupar, né, quando Jesus ia ser preso, ia ser crucificado, porque ele poderia pedir para o Pai 12 legiões de anjos. Né? Jesus falando com Pedro, que ele usou a espada para cortar a orelha de Malco, quando Jesus foi preso, né? Então foi quando Pedro lá cortou com a espada a orelha de Malco, né? E Jesus recuperou a orelha, o milagre antes de ser crucificado, né? Há muitas passagens bíblicas referentes ao número 12 e seus múltiplos, né? Mas no livro de Apocalipse, vamos entender um pouquinho do livro de Apocalipse. Apocalipse 4:4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre o trono 24 nações, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. 24 poderia bem ser os 12 apóstolos e os 12 filhos de Jacó, né? Os 12 de cada tribo. Apocalipse 7:4. Eu vi o número dos assentados e eram 144 assinalados de todas as tribos de Israel. 12 mil de cada tribo. Então, são 12 tribos, 12 mil de cada tribo, vai dar 144 mil. Né? Apocalipse 14:1 também fala a mesma coisa. E esses vão ser a comitiva, né, de Jesus. Capítulo 14, versículo 4 de Apocalipse diz assim: estes são os que seguem o Cordeiro aonde for. Né? Era a comitiva de Jesus, não era nós vamos ser sacerdotes e reis, tá? Mas esse era a comitiva de Jesus, era 144 mil, 12 mil de cada tribo, 12 mil vezes 12, tá? Não é
Como muitos falam por aí, tem igrejas que falam que é só eles que vão subir. Não. Esse é dos judeus que vão ser escolhidos por Deus. Não pelo homem, mas sim por Deus. Apocalipse 12:1. E viu-se um grande sinal nos céus, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Nesse capítulo está falando de Maria, mãe de Jesus, né, que fugiu lá para o Egito e lá ficou 3 anos e meio e foi sustentada, né? E ela ficou escondida por causa de Herodes, que queria matar as crianças. Apocalipse 19:4. Os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentados no trono, dizendo Amém e Aleluia. Apocalipse 5:14. E os 4 animais diziam Amém, e os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Então são os que estavam lá nos tronos. Como já disse, pode ser os 12 apóstolos e os 12 filhos de Jacó, né? A Nova Jerusalém, Apocalipse 21:12. E tinha uma grande alto muro com 12 portas, e na porta 12 anjos, e o nome escrito sobre elas, que são o nome das 12 tribos de Israel. 21:13. 3 partes para cada ponto cardeal, né? Então, 3 vezes 4, 12. Apocalipse 21:14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, na primeira parte, né, as portas representavam cada das 12 tribos, e os fundamentos apresentavam que os 12 apóstolos, né, do Cordeiro. Apocalipse 21:16. E a cidade estava situada em quadrado, e seu comprimento era tanto como a sua largura, e a medida da cidade era medida a cidade com a cana até 12.000 estádios, e seu comprimento e largura e altura eram iguais. Então, novamente, 12.000, 12, né? Apocalipse 21:17. E é medido o seu muro de 144 côvados, conforme a medida do homem, né? O comprimento do muro tinha 144 côvados, que é a de um anjo. Então, 144 côvados é a medida, né, dos 144 escolhidos, 12 vezes 12. Apocalipse 21:21. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro, com vidro transparente. Então, a cidade tinha 12 portas e cada porta tinha uma pérola. Agora aqui no final, né, Apocalipse 22:12. No meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. Então aqui é o que muitas igrejas usam, esse versículo, para dar a Santa Ceia, né? Que é uma vez por mês, a Santa Ceia. Então são 12 Santas Ceias, né, que é para poder o povo reatar a aliança com Deus. E também, né, mostra que o que estava lá no paraíso do Éden era a árvore da vida. Então mostra que o paraíso do Éden, que estava aqui na terra, hoje é uma praça que está lá nos céus. Então você veja que Deus faz as coisas tudo perfeita, tudo dentro dos números que ele planejou, né? O 3, que é a trindade de Deus, o 4, que é o quarto principal evento da Bíblia, que é o nascimento de Jesus, o 6, que é o número de homem, o 7, que é a perfeição de Deus, e o 12, que representa as 12 tribos e os 12 apóstolos, né? Então, esses são os números. O número 6, né, eu ainda estou preparando, porque tem muitas coisas ali que não convém expor, então eu vou deixar um pouco mais para frente. Amém? Que Deus abençoe a todos. Não esqueça de pôr o joinha, tá? Para que eu possa saber se vocês estão gostando. Compartilhe, tá aí do lado aí a flechinha aí em vermelho, compartilhe, né? E tá aí também, inscreva-se. Aliás, tem a flechinha aí, inscreva-se, está em vermelho. Inscreva-se para poder receber toda semana 2 postagens novas. A semana que vem nós vamos começar a falar sobre a vida de Abrão. Vamos conhecer, né, o que aconteceu com Abrão. E depois vamos falar de Abraão. Então tem muitas coisas que nós já lemos na Bíblia e deixamos passar, e nós vamos dar um parecer de como tudo foi que aconteceu. Amém?
Deus abençoe a todos, não percam as próximas postagens, nós vamos falar sobre Abrão primeiramente, e depois, quando eu terminar, vamos falar sobre Abraão. Amém? Que Deus abençoe a todos, até uma próxima.